Saiba agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Amanhã é para Sempre. Haja emoção, viu? Fiquem ligadinhos porque vai rolar alerta de spoilers, chamadas e capítulos completos. Se inscreve já no nosso canal, deixe o seu like e nos conta de qual cidade você está nos acompanhando para que nos nossos próximos vídeos eu te mande um abraço, combinado? Não se esquece, deixe o seu like e comente também em nossos vídeos para que vocês recebam notificações de vídeos novos todos os dias aqui atualizados. Frase para hoje: o meu mandamento é esse, ame uns aos outros como eu amo vocês. João 15:12. Nossos abraços de hoje vai para Alessandra Aparecida da Silva, para Nathalie, para também a nossa querida Norita Zomboli, que é lá de Timbó, em Santa Catarina, para Josefina Doneca Ramalho e para Eveline Salles. Um grande abraço para vocês. E Maria Macedo também, que é lá de São Joaquim, da Barra. Um grande abraço. Fiquem ligadinhos, não se esquece, se inscreve, deixe o seu like desde já. Muito obrigada por sua audiência. A família está toda de volta à fazenda, à espera de notícias. Gonzalo pede ao grupo que dê as boas-vindas a Lily quando ela chegar lá, já que ela estava passando pelo inferno nos últimos dias, que também se pode retratar nos últimos 15 anos, sendo trancada num hotel Califórnia com um monte de malucos de verdade e tendo seu estado emocional fisicamente separado da família. Aníbal se recusa a ser legal. A Barbie do bem diz a ele praticamente se ele não puder dizer nada de bom, então que cale sua boca, porque quando a Liliana entrar pelaquela porta, ela vai dizer toda a verdade e ele vai ver que realmente ele está enganado. Enquanto isso, todos ficam ansiosos, olhando um para o outro. De volta ao carro, Bárbara diz a Fernando ou Eduardo que Lily tentou matá-la primeiro. Depois fugiu da clínica e ela não tem ideia para onde foi. Eduardo pergunta então como ela conseguiu colocá-la naquela foto que ela deu a Gonzalo se ela não sabia onde Lily estava. Nesse momento, a Barbie do mal mente e diz que colocou em algum lugar seguro e uma vez que eles tiraram aquela foto, as pessoas que a observavam ficavam descuidadas e ela acabou fugindo. Eduardo não acredita em uma única só palavra disso. Ela poderia se importar menos. Ele fica chateado e pergunta o que ela vai dizer à família quando voltar de mãos vazias. Aquele Obregon nos enganou. Só então o celular dela toca. Eduardo zomba que provavelmente é Gonzalo e ela precisa responder. Enquanto isso, ela pode contar ao marido como ela assassinou Montserrat, admitiu então que Lily estava em um asilo por 15 anos sob falso pretexto e depois como ela conseguiu o sequestro. O telefone continua tocando, mas Bárbara ainda está no modo borboleta e não quer atender. Ela o encara com uma cara de pedra novamente. Ele diz, bem, ou ela pode responder e dizer a ele que ele vai ligar em seu próprio celular e contar pessoalmente a verdade. Ao mesmo tempo, Priscila então encontra com Adriano deprimido no andar de cima de seu quarto. Ela começa a reclamar com ele o quão louco Vladimir acabou de deixar uma mensagem ameaçadora em sua caixa postal, dizendo que ele iria contar a todos que o bebê era dele. Ligue para ele e conserte isso para mim, Adriano, fala ela. Mas Adriano resmunga que não há nada que ele possa fazer enquanto ele é forçado a ficar sentado ali, abandonado o dia todo, dependendo de muletas para se locomover e incapaz de dirigir enquanto os Elizardes estão todos lá embaixo esperando notícias sobre aquela garota louca. Priscila então o avisa que as coisas vão mal para ela, vão ser muito piores para ele. Isso parece fazer o truque. Ele diz a ela que se ela não o levar primeiro para a casa de sua mãe para alguns negócios que ele tem que cuidar, então eles podem ir para a casa de Vladimir. Adriano também conta que tentará falar com ele por ela. Ela está preocupada que alguém notará que eles estão desaparecidos. No andar de baixo, Gonzalo e a Barbie do bem não conseguem falar com Bárbara em seu celular.
Eles estão ficando ansiosos por notícias sobre Lily. Enquanto isso, um deles faz outra piada de mau gosto sobre Obregon. Provavelmente tem que contar o dinheiro à mão. Isso cai por terra e Santi então diz a ele para fazê-lo. A Barbie do mal finalmente atende seu telefone e mente para Gonzalo sobre estar tudo bem. Ela ordena então que Eduardo a leve para casa. Ele pergunta se ela está bem. Então, com ele contando os outros o que ela fez. Ela o desafia então a ir em frente e contar a eles como ela prendeu Lily, como ela então assassinou Montserrat e até mesmo como ela dormiu com o marido de Fernanda. Mas acrescenta que se o fizer, eles nunca mais verão Lily viva. Bárbara espera que a ameaça seja registrada e sorri para ele como aquela canário que ela acabou de comer, como se fosse bom. Ela então mente para ele, dizendo que não tem nada a ver com Liliana e que se todas as coisas que ela fez vier à tona, isso não será ruim para ela, não. Será ruim para todos eles, inclusive Eduardo. No carro, a caminho da casa da mãe de Adriano, Priscila pergunta a Adriano há quanto tempo ele acha que Fernanda e Eduardo, no caso Franco, estão envolvidos. Adriano diz que desde o dia do casamento, porque foi quando toda a atitude dela em relação a ele mudou. Priscila ainda acha que ele está errado sobre Fernanda. Ele insiste que os viu juntos na casa do campo. Priscila pergunta o que ele fará quando puder provar que eles estão tendo um caso. Ele diz que vai garantir que eles saibam que ninguém tira sarro de Adriano Gallardo. Seu casamento não significa mais nada para ele. Priscila o avisa que, se seu casamento for arruinado por causa do Santoro, o acordo com a empresa também será arruinado. Adriano diz que a empresa também pode ir para o inferno, no que lhe diz respeito, e não está nem aí, e pede para ela colocar então isso na cabeça dela. Bárbara entra no carro com Franco no rosto severo. Fernanda, toda animada, pergunta onde está Lily. O silêncio prevalece. Enquanto isso, lá na casa da mãe de Adriano, ele e seu primo advogado desprezível, que se chama Jacobó Roa, entram então no escritório para discutir seu problema legal. Priscila se pergunta em que outra confusão Adriano se meteu. Depois de 1 minuto de silêncio, a Bárbara conta sua história de aflição aos outros sobre como Obregon os enganou. Ela começa a choramingar novamente e jura que fez tudo o que ele pediu, mas foi tudo por nada. Em um tom estranho e monótono, Eduardo confirma a história de Bárbara, dizendo que ela fez tudo humanamente possível, mas que o cara pegou o dinheiro e deu um jeito. Bárbara acrescenta que Franco arriscou sua vida também quando Obregon ficou violento e que ele apontou uma arma para eles. Se não fosse pela arma, poderíamos pelo menos ter sido capazes de impedi-lo de pegar todo o dinheiro, não é mesmo, Fernando? Então murmura as palavras que sustentam sua versão. Gonzalo está preocupado com o que agora pode acontecer com Lily. Bárbara diz que eles vão ter que esperar até Obregon tentar contatá-los novamente, porque ele disse que tinha que se certificar de que todas as notas fossem então marcadas primeiro. Franco a apoia novamente e diz que Obregon disse a eles que não tem interesse em manter Lily porque já conseguiu o que queria deles. Aníbal se pergunta se Obregon vai querer mais dinheiro, mas Franco diz que não. Gonzalo diz que não suporta a ideia de ficar sentado em suas mãos enquanto esse cara ainda tem Lily. Bárbara diz que o melhor seria deixar Santoro lidar diretamente com Obregon daqui em diante. E Franco diz que ele concorda que o melhor seria deixar alguém de fora da família lidar com ele. Gonzalo se pergunta para onde ele irá. E então Franco diz que provavelmente fugirá do país para ganhar tempo e então poderá desaparecer sem deixar rastros. Bárbara agradece a Franco novamente pela forma como ele cuidou dela com Obregon. Franco não consegue tirar os olhos daquela grande mancha de fezes de touro em seus sapatos. Só então Tomasa corre dizendo que Érica veio ver Fernanda. Fernanda continua olhando então para Eduardo para fazer algum tipo de leitura, porque ela sabe que algo está acontecendo de errado.
De volta à casa da mamãe, a curiosidade natural de Priscila a domina e ela começa a ouvir atrás da porta fechada a conversa cativante e reveladora de Adriano, mamãe e Jacobó. Ela ouve então Adriano dizer que a única solução é tapar a boca da Paz, e então para que ele pare de brincar com esse caso. Jacobó diz que não podem deixá-lo insistir em reabri-lo. Mamãe enlouquece, ou deixá-los continuar a investigar meu bebê por fraude e todas essas coisas imundas de que eles querem acusá-lo. Adriano perde a paciência e diz para ela calar a boca. A mamãe não pode ir embora. Para o deleite de Priscila, a explica então sua frustração. Se o filho da mulher morta contratar bons advogados, você pode acabar na cadeia. Priscila é imediatamente impactada e sua boca cai no chão. Jacobó diz que acha que os contatos que tem com a justiça, eles podem impedir que o caso seja aceito. Adriano pede ao primo para ajudá-lo a sair dessa, porque ele não pode se dar ao luxo, principalmente agora de ser suspeito de qualquer tipo de crime. Mamãe então torce as mãos e pergunta a Adriano quanto tempo eles têm que aprender a arrepender por ele ter tirado o dinheiro daquela mulher. Adriano cospe outro impaciente. Cala a boca para ela. Jacobó diz a eles que ambos estão certos e para garantir que eles consigam o que querem de seus contatos legais, eles precisarão untar os patins com um pouco de verde. Um pequeno incentivo financeiro ajudará muito seu amigo. O secretário do tribunal a convencer o jovem Vizelana de que reabrir o caso não trará sua mãe morta de volta. Adriano abre sua carteira para sacar algum dinheiro para fazer o esforço de seu primo valer a pena, mas o primo Jacobó diz para não ofendê-lo assim. Adriano pega a ideia e diz que estará de volta na manhã seguinte com um envelope contendo uma bela grana. Voltamos então para a sala de espera dos Elizaldes e, enquanto Camilo decide fazer seu grande anúncio para a família, ele diz a eles que vai se casar com a sortuda e adorável Loavi, sobrinha do chefe de Franco. Aníbal sorri com aprovação. Todos os outros olham em choque. Do outro lado, Estevão dá então a Loavi seu próximo conjunto de instruções. Ela deve dizer a Camilo que quer uma festa fabulosa para anunciar o casamento. Então, ele pega uma caixa de anel com um enorme anel de noivado dentro e mostra para ela. Diga a ele que você quer um anel como este, como aquele que Franco vai dar a Érica. Loave, então, é levada para a pedra e Esteve a coloca em seu dedo. Ela pergunta se este é o que Franco está dando a Érica. Esteves diz que não. Esse é o anel que ele comprou há alguns anos para uma mulher que ele amava com todas suas forças. Infelizmente, ele nunca conseguiu dar a ela porque ela o deixou por outro homem. Loave, então, sente sua dor. Falando em noivados lá na casa dos Elizaldes, o Aníbal diz que Camilo já tem idade suficiente para decidir se quer se casar ou não. Fernanda, a nossa Barbie do bem, não pode acreditar porque é como se ele a conhecesse há cerca de 2 segundos. O que é isso? Ele a viu algumas vezes e mal a conhece? Então Aníbal defende então e diz que a quantidade de tempo em um relacionamento não garante nada. Santiago diz que acredita em amor à primeira vista. Camilo é um pouco espaço com a verdade aqui e diz que isso é exatamente o que era para ela e para ele com Floate. Gonzalo está então chateado com a decisão de Camilo tão precipitada e diz a ele que uma pessoa não brinca com algo como está noivo. Enquanto isso, ele diz a seu papi para ficar com os tempos. As coisas são mais simples do que isso hoje em dia. Suponhamos, então, que se você está aproveitando o dinheiro do papai aos 30 e poucos anos, você é um playboy. Mas, enfim, não vamos entrar nesse assunto aqui sobre ele. Se as coisas não derem certo, bem, você sabe o que faz. Então, Fernanda entende o que está acontecendo. É o que você faz em casos desses, Camilo? Ah, vamos ver. Esse pequeno conselho de você, minha linda, é porque... Então ela se levanta para bater nele, mas Santi a puxa de volta. Então ela se contente em chamá-lo de idiota e sai da sala, então, com esse pequeno desaforo em suas veias. Claro que ela está latejando de raiva.
Lá fora na estrada, na casa da mamãe, Adriano e Priscila entram no carro para a viagem de volta para casa. Priscila o critica sobre o que ela ouviu. Que historinha legal e surpreendente também. A maneira como você enganou aquela mulher. As provas que eles tinham contra mim não se sustentam. Ah, e quanto isso vai custar? Então ele responde: cuide de sua vida, Priscila. Então ela não cede 1 centímetro. Ele cede ok. Então agora você sabe um dos meus segredos. Então estamos quites. Eu sei dos seus segredos e você sabe do meu, e assim ficamos de boca fechada. Então ela quer saber se Fernanda tem alguma ideia sobre isso. Adriano diz que se ela tivesse, ela nunca teria acreditado que ele era inocente quando o dinheiro então desapareceu. Então Priscila fala: bem, então se você provar que ela e Santoro estão brincando juntos, você está quite. Sim, e quem você é para julgar? Pergunta ele bem rápido. Se você pensar que vai lavar as mãos dessa bagunça, isso não vai acontecer. Quero uma prova conclusiva de que Santoro e Fernanda são amantes. Priscila então tenta avisar Adriano que pode se transformar em um inferno vivo para ele se ele seguir com esse plano. Ele não diz mais nada do que ela se familiariza a descobrir que a criança com quem ela espera ascende então o trono dos Elisates. Não carrega sua linhagem. Então ela pergunta a ele por que a prova que ele acharia conclusiva do que os dois têm um caso. Então ele zomba: surpreenda-me com sua ingenuidade, Priscila. Ele quer então a todo custo que Priscila então possa arrumar um jeito de poder fazer com que Franco e Fernanda estejam juntos e ela consiga provar isso para ele. E ele poder então mostrar a todos que ele é o mocinho e não o vilão da história. Fernanda cumprimenta Érica na biblioteca e explica que teve um dia ruim. Érica, aparentemente marcando seu território, diz que ouviu que Franco estaria lá e se pergunta se ele apareceu. Fernanda sai e o pega para ela. Então Érica planta um grande sorriso na boca e um beijo nele. A nossa Barbie do bem pensa no canto enquanto Érica se preocupa com ele e a acaricia. As duas mulheres concordam com o jantar, que torna então Fernanda oficialmente a dama de honra do casamento. Antes que ela vá embora, Franco diz a Fernanda que eles ainda precisam conversar. Ela diz tudo bem, quando quiser, e vai embora. Érica então diz a Franco que ela espera que ele não se importe de ela aparecer assim inesperadamente, mas ela espera que ele entenda que ela fica preocupada quando ele não dá notícias. Érica o surpreende pedindo sua certidão de nascimento para que ela possa começar a papelada oficial para o casamento. Ele pede que ela se encontre com ele na manhã seguinte para lhe dar uma lista de todas as coisas que ela vai precisar. Ela o beija novamente e pergunta se isso significa que eles finalmente terão o tempo que passarão amanhã juntas. Eu te adoro, fala ela para Franco. Ele tenta sorrir, mas parece que está tendo dores de gases porque não parece retribuir esse carinho todo. Ela o beija novamente e pergunta se isso significa que eles terão tempo para ficar juntos. Nanda vai à capela para rezar para a Virgenzinha, para que amoleça o coração de Obregon e deixa então Lily ir. Lily ainda está em seu quarto da mansão do Bravo. Ela continua olhando para a foto de Ana Gregório. O fantasma de Ciro aparece e ela diz a ele que a mulher da foto a lembra muito de sua avó Soledade. Nesse momento, Bravo a encontra. Você ainda não provou sua comida? Ciro diz a ela que Bravo está preocupado porque ela não quer comer. Bravo a ouve dizer que não precisa se preocupar com ela e pensa erroneamente que Lily está falando com ele. Quem te disse que eu estava preocupado? Ela diz a ele que não importa e depois se senta para comer. Enquanto isso, Priscila espera do lado de fora do apartamento de Vladimir, enquanto Adriano manca para um pequeno homem a homem com seu melhor amigo. Adriano entra e vê que Vladimir se foi e deixou sua cela. Aparentemente, Vladimir encontrou o bar mais próximo e está chorando em sua enésima cerveja, ou com aquela que faz tequila. Ele continua se lembrando no dia em que fez amor com Priscila.
Por que você me rejeitou, meu anjo? Pergunta ele. Você não sabe que ninguém nessa vida vai te amar mais do que eu? Ele então dá outro tiro no meio do balsulo snob no seu pé, relembrando então uma cena de amor que nunca mais vai acontecer. Adriano volta para o carro e mente para Priscila que ele falou com Vladimir e o fez se acalmar. Ela pergunta se ele prometeu não incomodá-la novamente. Adriano rosna para ela para ajudá-lo a voltar para o carro e se recusa a responder. De volta à fazenda, Bárbara pega então Eduardo no corredor depois que a família segue seu próprio caminho. Ela diz que não achava que fosse embora sem antes falar com Fernanda. Ele a encara friamente. Não falar com sua enteada levantaria suspeitas. Isso é exatamente o que eu queria ouvir. A última coisa que precisamos é que alguém, especialmente Fernanda, suspeite que temos um acordo. Franco então bate a porta na cara de Bárbara. Ela fica lá com um sorriso malicioso, lambendo os lábios alegremente, porque dessa vez ela ganhou a batalha. Esteves acha que a aliança com Bárbara vai se misturar com todas as outras escolhas de Franco e mesmo que façam sentido em algum nível, quando Fernanda descobrir, vai odiá-lo. Eu sei que viver sem o amor dela é um tormento para você todos os dias, mas viver com o ódio dela irá assombrá-lo até que você morra. Bárbara invade a casa de Artêmio. Ela diz: Patolino, então já estão chateados com as poções que estão dormindo e funcionando com a eficácia de sempre. Os Elizaldes pagarão o resgate que seus fundos estão diminuindo rapidamente como planejamos. Lily deve voltar com ela para a fazenda em breve. Artêmio pergunta por que isso é tão importante de repente. Então Bárbara diz porque Franco farão com que for necessário para ter Lily de volta. Artêmio diz que Franco não é seu nome verdadeiro e Bárbara desdenhosamente diz que sim. Ele é um empresário que está apaixonado pela melhor amiga de sua noiva, que é Fernanda, e por isso que ele está de volta na área. Ele então não é uma ameaça para nós em tudo. Artêmio desconfia que ele tenha mudado tão completamente. Talvez tenha feito uma aliança com ele. Então ela nega e diz que vai pegar a Lily e levá-la agora. Ele responde que não. Ela vai ficar aqui comigo. A Liliana vai ficar na minha casa para sempre. E assim terminamos esse episódio com mais uma bomba. O que será que vai acontecer com a Lily? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Desde já, muito obrigada por sua audiência em nossos vídeos. Não se esquece, já deixe o seu like, sua opinião aqui nos comentários, porque isso é o que vai fazer com que vocês recebam notificações novas todos os dias de nossos vídeos. Ative o sininho de notificações também e fiquem todos com Deus e muito obrigada por sua audiência.